Boa tarde a todos. Damos seguimento a um conjunto de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Chaves. Dos 5 candidatos apresentados oficialmente, tenho o gosto de ter hoje comigo João Alves, ele que é candidato pelo Movimento Plano C à autarquia flaviense. João Alves tem 33 anos, é natural do Canadá e residente na aldeia de Casas Novas, na freguesia de Redondelo, no concelho de Chaves. É licenciado em Gestão Comercial e trabalhou no Reino Unido e no Canadá. É sócio de uma empresa familiar sediada em Chaves. Apresenta candidatura a Chaves pelo Movimento Independente Plano C, Movimento de Cidadãos por Chaves. Muito boa tarde, João. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio do canal Altâmega. O Plano C apresenta-se como um movimento independente, ou seja, sem ligação a qualquer tipo de partido político. O que é que motivou um grupo de jovens a candidatar-se à Câmara Municipal de Chaves? Sim. Boa tarde, Sara. Obrigado pelo convite e, claro, olá a todos que estejam a ver-nos em casa. O porquê de estarmos aqui, o porquê do Plano C existir. Como disse bem, nós não temos nenhuma ligação partidária, nem pretendemos ter. A ideia precisamente é que sejamos o mais agregadores possíveis e que pessoas, sejam elas de esquerda, de direita, de centro, ou que na maior parte dos casos nem se identifiquem com nenhum espaço em específico no espectro político, se sintam à vontade de integrar o Plano C. O principal motivo, e há vários, é trazer uma nova dinâmica para a política em geral, inclusive para a política local. A verdade é que a política em Portugal, inclusive aqui em Chaves, faz muito à volta de partidos, particularmente 2 partidos, agora há um terceiro que começa a ter mais prevalência, mas nós sentimos que a forma de fazer política desses partidos, e o simples facto de existir partidos, porque eu sou muito sincero e muitos de nós no movimento concordam que, a nível local, a existência de partidos não acrescenta muito. A verdade é que no país onde eu nasci, no Canadá, por exemplo, ao nível autárquico não há partidos. E acho que isso ajuda, não é uma solução infalível, mas ajuda a que haja menos divisão e, ao mesmo tempo, menos intervenção por parte de Lisboa, metaforicamente falando, nas terras e, neste caso, no interior. Naturalmente, nós somos muitos de nós jovens, não somos todos jovens, e a verdade é que nós, enquanto pessoas relativamente jovens, eu não sei se tão jovem, tenho 33 anos, mas sentimos que há toda uma narrativa de querer manter os jovens e de os atrair, ou, em alguns casos, fazê-los regressar a Chaves. No entanto, a verdade é que na hora de tomar as decisões que permitem a esses jovens regressar ou ficar aqui, essas medidas não são devidamente, não consultam devidamente as pessoas que os afetam. Para além de que, verdade seja dita, é muito difícil encontrar alguém num órgão autárquico que tenha sequer próxima da idade média das pessoas que estão no Plano C. E isso é um problema. Isso é um problema da representatividade e, por esse motivo e muitos outros, é que o Plano C foi formado e queremos que esteja aqui até honestamente, até ser preciso. Mas sempre houve um interesse pela política e, sobretudo, pela política local? Assim, na minha parte, sim, sempre houve algum interesse. Se eu me via a ter um papel ativo na medida de ser candidato, honestamente, sempre tive as minhas reticências, porque, como nós sabemos, a política pode ser um espaço um pouco tóxico, infelizmente, e ainda para mais no meio pequeno, as pessoas, por vezes, veem de portas fechadas por tomarem uma posição política. Agora, aquilo que eu posso dizer é que todas as pessoas que estão no movimento sempre foram ativas civicamente. Seja ajudar com a produção de peças de teatro, seja contribuir com voluntariado, ações sociais. Sim, desde o desporto, a arte, por cultura. Aí, simplesmente ajudar o vizinho, sempre foram pessoas extremamente ativas e, muito honestamente, acho que são precisas mais pessoas cujo foco é avançar a comunidade, dar oportunidades melhores às pessoas e não tanto pensar naquilo que a política poderá trazer para os políticos em termos pessoais e profissionais. Na minha opinião, e na opinião de muita gente, há demasiadas pessoas na política com esse objetivo em primeiro lugar, e só depois mais cá para baixo é que está efetivamente
as oportunidades para a comunidade. Este é um movimento independente que foi criado recentemente. Já entregaram as assinaturas no Tribunal Constitucional para a criação de um partido político ou também não é essa? Não, nós não queremos criar um partido político. A nossa intenção é que se mantenha como um movimento de cidadãos. Naturalmente, depois das eleições, pensaremos se justifica haver um enquadramento jurídico ou legal, mas neste momento, no que diz respeito às assinaturas, e para quem não sabe, os movimentos independentes, ao contrário de qualquer partido, tenham eles alguma vez participado em eleições em Chaves ou não, têm que apresentar cerca de 1.300 assinaturas de pessoas que estão recenseadas em Chaves, o que significa que uma pessoa que é flaviense, que vive aqui boa parte da sua vida e neste momento está noutro local, não pode assinar. Ao contrário dos candidatos. Os candidatos podem ser de, efetivamente, qualquer local, desde que estejam recenseados para votar em Portugal. Estejam eles em Londres ou no Rio de Janeiro, podem ser candidatos, mas não podem assinar a lista de proponentes. Isto só por uma questão de conseguiram essas 1.300 assinaturas? Não vamos até ao momento, até à data nós literalmente começamos há uns dias. Nós temos até há um mês, sensivelmente? A angariagem, sim, o movimento começou há cerca de um mês e meio. As assinaturas, começamos o processo esta semana, porque teríamos que ter concluído primeiro a lista dos candidatos. Mas temos até o dia 14 de agosto e tenho a certeza absoluta que o faremos antes e que muito provavelmente teremos mais do que as 1.300 assinaturas. A sua experiência a trabalhar em países fora de Portugal pode ser uma vantagem para a criação de políticas diferentes? Sem dúvida, a minha experiência e a experiência de muitas outras pessoas que estão no plano C. É uma realidade que tem as suas vantagens, que muitas pessoas, é verdade seja dita, Portugal sempre foi um país de imigrantes, mas é ainda se calhar mais premente a questão de que pessoas com cursos superiores, com formação superior, é obrigada a abandonar o país. E assim, do ponto de vista da experiência, eu acho que me fez muito bem estar em Londres, acho que me fez muito bem estar em Toronto e aprendi imenso. E sei que outras pessoas que agora estão aqui, outras que ainda estão lá fora, apreciam a experiência. Não significa, no entanto, não gostariam de voltar e ter as condições para voltar. Posto isto, e respondendo diretamente à sua pergunta, sim, acho que ter a exposição a diferentes realidades, sejam elas políticas, sejam elas de que natureza for, só torna uma pessoa mais rica. E isso traduz nas ideias e nas políticas que vamos propor. Por isso, sim, sem dúvida que termos a experiência muitos têm a experiência, e atenção, não estou a dizer que as pessoas que viveram sempre aqui não têm tantas ou mais ideias que possam ser válidas, mas sim, no meu caso pessoal e no caso de muitas outras pessoas que estão no plano C, sem dúvida que se tornaram mais ricas por terem essa experiência lá fora. Pessoal e profissional também. O facto de, nas 10 prioridades da ação do Plano C, não ter aqui nenhuma indicação, pelo menos que eu tivesse visto, relativa ao emprego, mas o João já falou na necessidade também de muitos jovens regressarem à sua terra natal. Isto não é prioridade para o Plano C, o emprego? Não, é sem dúvida. Aliás, uma das, naturalmente, estamos a falar num documento de 2 páginas, com 10 prioridades de ação. Nós tínhamos muito mais para pôr lá, mas não o fizemos por 2 motivos. Ponto número 1, não queríamos desde logo deslumbrar as pessoas com uma quantidade infindável de informação. E ponto número 2, a nossa intenção é que ao longo destes 2, 3 meses que se seguem antes das eleições, que nós façamos uma consulta com a população o mais abrangente possível e de diferentes formatos, seja em focos de grupo, seja 1 a 1, seja por forma digital e forma anónima, angariar o máximo de ideias possíveis para que depois o nosso plano reflita da melhor forma possível aquilo que são as necessidades e as prioridades efetivas dos flavienses. No que diz respeito à pergunta que me colocou, não, sem dúvida que o emprego é uma prioridade. Nós não falamos especificamente do emprego, mas falamos do desenvolvimento da economia local, que por inerência resulta em mais emprego. Falando o que pode ser feito nessa medida, acho que
para começar, há que perceber que há um novo paradigma da economia e do mercado laboral, que acho que outros partidos ainda não perceberam isso. Aliás, eu estive há pouco tempo numa palestra, um comício temático numa das listas, em que se falava precisamente de jovens empreendedorismos, e eu fiquei um bocadinho desiludido no ouvir duas palavras-chave hoje em dia, da economia e do trabalho, que é trabalho remoto e inteligência artificial. São cada vez realidades. Sim, 25% da força laboral em Portugal já trabalha ou de forma total ou parcial em trabalho remoto. Eu estou em Chaves porque estou a trabalhar de forma remota. Caso contrário, não sei se conseguiria. E outras pessoas, eu sei muitas outras pessoas que estão em Chaves nessa possibilidade e muitas outras que não estão, mas poderiam estar. Fosse-lhes dada outras condições que eles consideram importantes para estar aqui para além do trabalho. Há empresas que até se fixam em determinados territórios e para terem gabinetes de trabalho remoto, não é? Neste caso, a criação de uma empresa e estão lá trabalhadores a trabalhar remotamente, não é? Sim, hoje em dia há todo um conjunto de serviços que podem ser prestados por empresas que não interessa muito bem onde é que elas estão. E há alguns conselhos no nosso país que já estão a capitalizar isso. O Fundão é um dos melhores exemplos que me vem à cabeça, que conseguiram atrair todo um conjunto de, não só trabalhadores independentes, que trabalham de forma remota, mas como empresas, algumas delas de dimensão significativa, que têm escritórios no Fundão, no entanto estão a prestar serviços, seja de apoio ou diretamente ao cliente, para muitas outras zonas de... E seria mais fácil para essas grandes empresas se fixarem nestes territórios? É assim, eu acho que cada vez... O custo seria reduzido? Sim, naturalmente, se tivermos em conta, ponto número 1, as rendas de um escritório em Chaves, ou no Porto, ou em Gaia, ou em Oeiras, ou em Lisboa, são drasticamente diferentes. E depois há que ter em conta também aquilo que é as condições para os trabalhadores. Hoje em dia também é muito mais barato viver-se em Chaves do que a viver-se no Porto ou em Lisboa. E são naturalmente coisas que as empresas têm que ter em consideração. E nós temos mão de obra extremamente qualificada. E quando digo qualificado, não estou a falar só de engenheiros e de arquitetos, também estou a falar de carpinteiros e serralheiros e eletricistas, e precisamos de bem mais. Verdade seja dita que até há mais uma necessidade no ponto de vista dos ofícios do que no ponto de vista das pessoas com cursos superiores. Mas sim, ainda há muito trabalho a fazer, mas já há condições para atrair esse investimento. E, por vezes, foca-se demasiado nas grandes fábricas que vão criar dezenas ou centenas de postos de trabalho. E é verdade, eu não estou a dizer de todo que devemos perder esse interesse, mas uma outra realidade, como eu tinha referido, é a inteligência artificial, mas mais do que a inteligência artificial no contexto industrial, é a robótica. A verdade é que a robótica, por exemplo, na indústria automóvel já tem tirado milhares e milhares de postos de trabalho desde os anos 90, sobretudo. O que significa que temos exemplos em Chaves de algumas das maiores fábricas e empresas flavienses. Neste momento, aumentaram, quase que duplicaram a sua capacidade de produção, quase sem contratar mais ninguém. Porquê? Fruto da robótica? Exatamente. O que significa que nós temos de ter noção que até uma fábrica que vai produzir muito não significa que necessariamente vai empregar muitas pessoas. Por isso, são só algumas das nuances que temos de ter em conta no que diz respeito ao emprego e ao desenvolvimento da economia local. Relativamente à vertente económica, o Plano C pretende dinamizar um gabinete municipal para o desenvolvimento de relações com potenciais investidores e investidores ativos no território. Estou a ler literalmente como tem no Plano de Ação. Qual é que é a finalidade? Bem, ponto número 1 é tornar a vida mais fácil aos empreendedores que já existem no nosso território. A verdade é que, ainda ontem, literalmente, fui almoçar a um pequeno restaurante aqui em Chaves e havia essa queixa de que não há mensagens claras, não me parece haver regras que são transversais a todos os atores do mercado, mas vai muito para além disso. A verdade é que nós sabemos que abrir uma empresa hoje em dia até é relativamente fácil, mas o abrir não é o mais difícil, é ter as licenças para começar a operar, depois começar a estar a operar, há muitos obstáculos. E
a verdade é que os serviços ainda estão muito fragmentados, umas coisas têm que ir à Câmara, outras coisas têm que ir ao registro comercial, outras coisas têm que ir a um terceiro sítio, e a ideia é, por um lado, alavancar iniciativas que já existem a nível nacional, dinamizadas pelo IAPMEI, pela AESEP. Lá está, o fundão é um exemplo que já tem esse balcão do empresário ou da empresa, agora não sei especificar o nome, e a ideia era precisamente ter algo desse género, para facilitar a vida aos empresários que já cá estão ou aqueles que estão a pensar mudar-se para cá. Ou seja, ter um espaço único, ter uma equipa única cuja ajuda... Os que já cá estão, o que é que podem beneficiar? A ter respostas mais rápidas e ter processos mais eficientes. Eu não vou ser daqueles que vai dizer que as câmaras têm que funcionar como empresa e que os timings têm que ser os mesmos. Não. Efetivamente, as câmaras, enquanto entidades públicas, têm que ter um nível de transparência, um nível de diligência acrescentado. Não significa que não haja muito progresso que se possa fazer nessa frente. E ter um espaço único, onde, neste caso, os empresários se possam dirigir e resolver tudo, tenha que ver com as licenças de alvarás, seja com, no caso da restauração e hotelaria, como é que eu posso colocar ou aumentar a minha esplanada, como é que eu posso, em alguns casos, mudar a minha atividade económica, quero passar de, sei lá, de bares para um café, ou então para, de repente, quero ser um alojamento local, ter esse espaço onde é que as pessoas possam ter todas essas respostas. Compreendendo que as respostas podem não ser imediatas, mas ao menos sendo lá com o sentido de saberem o que é que vai ser o próximo passo. E isso certamente não está acontecendo da melhor forma. Nós não temos, tanto quanto eu sei, a não ser que esteja num espaço escondido ou não seja devidamente divulgado, não há esse conceito em concreto, esse gabinete que é dinamizado, que é uma iniciativa do IAPMEI e outras entidades nacionais, aos quais os municípios podem aderir. E Chaves ainda não adotou essa medida, mas focando nos empresários que não estão cá. É muito comum, infelizmente não posso dizer que seja muito comum, mas há efetivamente outros concelhos onde há equipas identificadas cujo objetivo é atrair investimento para Chaves, seja de outros concelhos, seja de outros países. Lá está, se existe, acho que a maior parte das pessoas não tem noção de quem é. E lá está, se uma equipa desse género, que deve ser facilmente identificável, não é porque das duas uma, ou não existe, ou porque não está devidamente identificada. E é uma prática comum, no Canadá sei que o é, sei que alguns concelhos o fazem muito bem, e lá está, tem que haver uma equipa a quem as pessoas que estão a pensar mudar-se para Chaves, neste caso concreto, investir em Chaves, possam dirigir-se e não tenha que passar tudo pelo Presidente da Câmara ou pelo vereador, porque há questões que são muito mais burocráticas, digamos assim, que não requerem necessariamente a intervenção do Executivo, pelo menos em todo o processo. Deixamos agora aqui um bocadinho a questão do emprego e da economia e voltamos para a cultura e o desporto, até porque uma das 10 prioridades da ação é a criação de conselhos da cultura e do desporto. O que é que estes conselhos podem fazer e que funções irão exercer no fundo? Sim. Uma das coisas que identificamos e que é mais ou menos transversal tanto ao desporto e à cultura é que é muito difícil fazer desporto e cultura e arte em Chaves. Pode-se dizer que é pronto porque não há os investidores que há noutras cidades, investidores privados neste caso, que ajudam a fomentar essas práticas, reconhecendo que a Câmara não tem os meios para financiar a 100% todas estas iniciativas, mas vai muito para além disso. Nós temos um problema na utilização dos espaços, das infraestruturas que existem para o desporto e para a cultura em Chaves. E em boa parte tem que ver não só com a existência ou inexistência, tem a ver a forma como esses espaços são geridos e muitas vezes como é que são criados. E um exemplo muito prático seria o Aquanatur Palace, mas mesmo a Academia de Chaves, que já existe há muitos mais anos, e o auditório do Centro Cultural de Chaves, tem todo um conjunto de deficiências técnicas de origem
que poderiam muito facilmente ter sido evitadas e existisse uma estrutura como um Conselho da Cultura que servisse como, no mínimo, um órgão consultivo que pudesse, em conjunto com a Câmara, aconselhar todos os requisitos e todas as características que estes espaços deveriam ter. Isto falando, e o mesmo se aplica aos espaços desportivos, porque eu sinceramente, a não ser que surja fundos europeus, não creio de todo que a Câmara esteja em condições de construir um novo espaço desportivo, pelo menos um pavilhão multiusos, que faz falta, claro que faz. A verdade, o que eu vejo, enquanto que alguém que está ligado ao desporto, é que os equipamentos que nós temos não estão em condições. Por isso, na minha opinião, e certamente na opinião de muita gente, não faz sentido estar a criar mais um espaço que vai custar milhões para construir e muitos outros milhões para manter, quando não estamos sequer a maximizar os equipamentos que já temos. Do que disse, deduzo também que também haja dificuldade em ter determinados eventos a decorrer nesses mesmos espaços no horário que cada organização pretende, é isso? Porque está a decorrer outras... Sim. E daí vem um dos grandes motivos pelos quais são precisos estes conselhos, neste caso um Conselho do Desporto e o Conselho da Cultura, para que haja uma articulação. Porque é por demais evidente que não há a devida articulação entre as diferentes entidades, sejam elas particulares ou sejam elas públicas, para, no caso da cultura, para maximizar todos os eventos, para que as entidades tenham acesso e tenham uma resposta de quando é que se podem e quando é que podem usar o espaço com a devida antecedência, porque em alguns casos semanas antes ainda não sabem se vão ter acesso ao espaço e quando é que podem ter. E esses conselhos... E os conselhos precisamente seria para criar, ponto número 1, e isso seria o mais importante, criar uma estratégia para aquilo que é a arte e aquilo que é o desporto, que não deve ser a Câmara a fazer isso sozinha, de todo. Deve ser no mínimo, um processo colaborativo entre as entidades particulares, sejam elas de cariz associativo ou até de cariz ou empresas, mas é algo que tem que ser feito em colaboração. A Câmara não tem, com todo o respeito, acho que não são eles que estão no campo a realizar estes projetos e, como tal, não serão eles certamente que terão a melhor ideia das dificuldades, das nuances que estão envolvidas e, como tal, tanto no desporto como na cultura, tem que haver um conselho que aconselhe, lá está, seja numa questão muito concreta, que é o desenvolvimento de infraestruturas e a manutenção dessas infraestruturas, mas muito para além disso, uma estratégia que inclui, por exemplo, definir uma agenda cultural e desportiva para todo o ano e não seja, haver 20% das coisas durante o inverno e 80% durante o verão, em que é um espetáculo em cada lado e no fundo não se está a maximizar todos essas produções. Muito bem. Já tem equipa constituída, candidatos à Assembleia Municipal, candidatos às juntas de freguesia? Nós não vamos apresentar candidatos às juntas de freguesia. Entendemos que seria um passo demasiado grande nesta altura. Por isso, nós vamos apresentar a lista à Câmara Municipal, de resto, como já partilhamos. A lista da Assembleia também já está constituída. Quem é ainda que não o partilhamos candidato? E não vou partilhar agora. Muito Vou bem. deixar para daqui a uns dias. Sim. Ok, muito bem, muito obrigada, João, obrigada por esta entrevista, obrigada a si que esteve desse lado. Estivemos à conversa com João Alves, ele que é o candidato pelo Plano C, o movimento independente às eleições autárquicas que se realizam a 12 de outubro.